com um sorriso no rosto, falando com energia. E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje não é ficar, como salvar esse dente que foi indicado para extração. Embora a gente vai falar disso também, tá bom? Hoje eu quero te mostrar como fazer um tratamento de sucesso. E o mais importante, o objetivo aqui não é você copiar exatamente o que eu fiz nesse caso, tá bom? Mas que você entenda como você vai alcançar o sucesso do tratamento que você vai fazer, independente da técnica que você escolher para poder restaurar um dente. E a gente vai falar disso agora, logo depois da vinheta. Esse é o caso que inspirou o vídeo. É um paciente que tinha feito um tratamento extenso com outro dentista. Ele fez várias restaurações de cerâmica, fez implante. E depois do tratamento pronto, essa foi a terceira vez que a coroa do dente 14 caiu com o núcleo e tudo. E na segunda vez que isso aconteceu, o dentista chegou para o paciente e falou que se acontecesse novamente, ele tinha que extrair o dente e fazer o implante, porque o pino que tinha ali, o núcleo, ele era muito curto e você só tinha a raiz do dente. Só que o paciente ele não queria extrair o dente, porque a saúde dele tinha ficado muito sensível depois que ele teve Covid, ele tem vários problemas respiratórios e tal, e quando ele fez os implantes, ele sofreu muito no pós-operatório cirúrgico, foi muito sofrido para ele. Então ele começou a buscar alternativas de como ele podia manter o dente dele e solucionar o problema que ele estava tendo. E foi aí que ele acabou encontrando um vídeo aqui no nosso canal que mostrava alternativas que se encaixavam na situação dele. Aí ele decidiu entrar em contato, por coincidência ele era de Curitiba e na mesma semana a gente marcou uma consulta para poder começar a fazer o tratamento, é isso que eu vou falar para vocês aqui agora. Quando eu avaliei o dente, eu fiquei bem impressionado com a condição da raiz, né? Eu não tinha ideia, eu só vi ali na hora. E era um tratamento recente, ele tinha feito alguns meses atrás, mal tinha 6 meses, se eu não me engano. E a raiz estava naquele estado deplorável, tinha muito tecido cariado e mesmo que fizesse o núcleo perfeito, era óbvio que você ia ter uma falha precoce, porque a raiz não tinha sido adequadamente preparada para poder receber um tratamento, além de ter sido feito um núcleo muito curto, né? Mas assim, na sequência, eu peguei a coroa com pino, eu encaixei ali no dente para eu poder tentar entender o que aconteceu, né? Como que tava a adaptação, o que pode ter acontecido para poder ter caído. E daí, quando eu fui checar a oclusão com essa prótese na posição, aí que o problema de tudo acabou aparecendo. Eu pedi para o paciente ele ocluir normal e fazer movimentos de lateralidade protusiva. E quando ele fez o movimento de lateralidade para a direita, o dente era o 14, né? Ele fez um movimento onde o canino inferior tocava direto, com muita força, na cúspide palatina do dente 14, o dente que acabou caindo. Então, você tinha uma grande interferência sobre esse dente. E ali no meu teste, esse contato fez com que essa prótese ela deslocasse para vestibular. Ou seja, quando esse dente estava ali cimentado, toda vez que ele fazia esse movimento qualquer hora do dia, o canino inferior dava uma porrada no premolar. Isso foi quebrando a linha de cimentação e acabou soltando a prótese depois com o tempo. E aqui que vem um detalhe que é bem curioso. O que acabou salvando essa raiz foi justamente a imprudência técnica do próprio dentista. Porque se ele tivesse feito um núcleo bem feito, com o tamanho adequado, essa raiz, muito provavelmente por conta dessa interferência, tinha fraturado. Mas como a raiz era curta, aí acabou só soltando. Então assim, antes de eu falar sobre núcleo metálico fundido, pino de fibra de vidro, ou até mesmo de não usar nenhum tipo de pino, eu preciso destacar para você aqui um ponto crucial que é a oclusão. Bem rapidinho vou falar sobre ela, que é assim, quando você faz uma restauração, se você não está fazendo uma reabilitação total e com isso criando uma nova oclusão para o seu paciente, você tem que respeitar a oclusão que ele já tem. Não adianta você dominar a anatomia, fazer um dente com formato e tamanho que você acha lindo, perfeito, mas se isso gera uma interferência em qualquer tipo de movimento funcional ou parafuncional, já era. Porque se isso acontecer, vai quebrar a restauração e pior, pode fraturar o dente do seu paciente. Então não esqueça, avalie, planeje, execute, confira e ajuste sempre. Tá, mas vamos voltar pro dente 14. A verdade é o seguinte, se você quiser pegar essa raiz e fazer igual eu fiz, uma coroa sem pino, você pode. Agora, se você já prefere utilizar um pino de fibra de vidro, você também pode. Ah, não, eu gosto do tradicional. Eu prefiro utilizar um núcleo metálico fundido. Você também pode. A questão não é se você usa ou não usa pino e qual pino que você usa, mas sim como você vai executar o seu tratamento. O sucesso, ele realmente está em você conhecer a técnica do material que você escolher. Eu já dei aqui o meu recado sobre a oclusão, então eu não vou ficar voltando e repetindo isso o tempo todo, tá bom?
Agora, avaliando a coroa, só a coroa ali em si, no que foi feito, né, o núcleo anterior que já tinha ali antes, você vai perceber vários problemas. Porque, por exemplo, além da falta ali de uma adequação, de um preparo apropriado na raiz, você tem um pino, um núcleo que é extremamente curto. Ele foi desgastado, né? Ele não estava bem adaptado do conduto. E no caso do núcleo metálico fundido, é fundamental, é imperativo que ele tenha retenção mecânica. Isso significa que ele deve ser anatomicamente compatível com o conduto aonde ele está inserido. As paredes desse núcleo, eles precisam estar em íntimo contato com as paredes do conduto para poder deixar menor a linha de cimentação. Além disso, você não pode alargar o conduto, porque senão você vai fragilizar a raiz. E o núcleo, ele também precisa ter um comprimento mínimo para você poder garantir estabilidade e retenção, além também de você evitar a fratura da raiz, ou que ela acaba caindo com as forças oblíquas, né? Mas assim, ó, infelizmente, essas características todas, elas foram negligenciadas, ou felizmente, já que o paciente acabou não fraturando a raiz, né? Mas assim, ó, é muito provavelmente, quando ele fez o núcleo, as duas raízes desses dentes deviam ser bem divergentes, e daí o núcleo acabou não adaptando. E daí, para poder tentar adaptar, ele acabou desgastando o núcleo, às vezes deixando até ele mais curto do que provavelmente ele foi feito. E isso acabou comprometendo completamente a função desse núcleo. Quando ele é feito corretamente, a taxa de sucesso de um dente restaurado com núcleo metálico fundido e coroa metalocerâmica é muito alta, tá? A taxa de sucesso em 10 anos é maior que 95%. Agora, se ele é tão eficiente, por que não faz mais núcleos metálicos fundidos? Então, assim, ó, existem alguns fatores, né? Por exemplo, o mercado, com a influência de paciente, de laboratório, de empresa, de dentista. Eu não vou entrar muito nesse tema aí, não, porque acaba ficando bem controverso, né? E um outro motivo muito importante eram as falhas, porque não são sobre as suas vitórias, mas como se dá as suas derrotas. O grande problema é que quando há falha de núcleos metálicos fundidos, eles têm a tendência de serem irreversíveis, eles serem catastróficos, ou seja, não tem mais como restaurar o dente. E é curioso que é exatamente o mesmo argumento que muitos dentistas usam hoje para a gente não utilizar mais o pino de fibra de vidro e fazer as nossas restaurações sem nenhum tipo de pino. Voltando, as falhas catastróficas foram o principal motivo para a gente parar de fazer núcleo metálico fundido e começar a fazer o pino de fibra de vidro. E isso não faz muito tempo não, tá? Só que na época, a falta de conhecimento técnico de como fazer um pino de fibra de vidro da maneira adequada fez com que várias próteses acabassem falhando por decimentação desse pino de fibra de vidro. E a confiança que hoje você vê sobre o pino de fibra de vidro, a gente não via alguns anos atrás. Essas mesmas pessoas que hoje defendem, antes criticavam, tá? E isso não faz muito tempo não. Chegando ao ponto de muitos dentistas cimentarem pino de fibra de vidro com fosfato de zinco, porque eles não acreditavam na adesão. E eu tenho certeza que tem gente aqui vendo esse vídeo que já fez isso. Aí você tinha aqui de um lado o pessoal que criticava o núcleo metálico porque ele dizia que quebrava muito dente. E aqui do outro lado você tinha o pessoal que criticava o pino de fibra de vidro porque ele soltava muito fácil. E daí esse pessoal que defendia o pino de vidro falava assim: eu prefiro que o meu pino solte, mas não quebre o dente, porque daí eu vou lá e cimento de volta. E daí esse pessoal que defendia o núcleo metálico fundido falava assim: eu prefiro fazer algo que não solta, porque nenhum paciente vai ficar feliz com um dente na mão de você dizendo pra ele: ó, mas pelo menos não fraturou a sua raiz. E essa disputa que a gente escutava antes é exatamente o que a gente escuta hoje em dia, só que agora a disputa é o sem pino contra o com pino. Mas vamos lá, porque isso acontecia por falta de conhecimento técnico, por falta de conhecimento de adesão, e uma adesão específica, que é essa de pinos, que é feito dentro de uma dentina que é extremamente úmida, que é a radicular, e a falta de conhecimento técnico da confecção do próprio pino. Quando você faz um núcleo metálico fundido, ele precisa ser longo para você garantir a retenção e a estabilidade, mas os pinos de fibra de vidro são diferentes. Quando você faz um pino de fibra de vidro muito longo, a adesão no interior da raiz, que é extremamente úmida, fica comprometida, por você não ter uma correta polimerização do adesivo e do cimento. Não só por conta da umidade desse dente, mas também por conta da profundidade e a dificuldade da luz do fotopolimerizador chegar
chegar lá embaixo e converter os monômeros em polímeros. E por isso que se acaba tendo muitas falhas precoces. Outra questão é a questão da adaptação desse pino de fibra de vidro. Quando a gente fala de coroas e de onleys, a retenção pela adesão ela é superior do que a retenção mecânica. E daí essa retenção mecânica acaba sendo desnecessária. Só que quando a gente está falando de pino de fibra de vidro, a forma que eles recebem as forças oclusais, isso muda. Você precisa da adesão, mas você precisa também que esse pino tenha íntimo contato com as paredes do conduto, porque você vai precisar sim da retenção mecânica. Os pinos de fibra de vidro antigos, eles eram cilíndricos, o que facilitava muito a cimentação deles. Com o tempo, esses pinos foram evoluindo e hoje a gente tem os pinos de dupla conexidade, que eles se adaptam melhor ao conduto, eles são mais anatômicos. Mas mesmo assim, nem sempre o pino se adapta perfeitamente. E aí que entra o reembasamento do pino. O segredo é você utilizar um pino que ele está quase adaptado, né? E daí você só complementa ali um pouquinho a forma, fazendo um reembasamento bem pequeno ali desse pino. E daí você vai tornar ele realmente anatomicamente compatível com o dente. Mas é pouca coisa que você está acrescentando no reembasamento, tá? Isso é importante, porque quando você faz grandes reembasamentos, isso não funciona direito. Porque é como se fosse uma grande linha de cimentação e isso acaba fazendo muito mais falhas precoces. O problema aqui não é o material que você usa, mas quanto você conhece sobre eles. Materiais diferentes exigem técnicas diferentes. E não é porque você era excelente com núcleo metálico fundido e coroas metalocerâmicas que você automaticamente sabe o que é preciso para você fazer uma coroa livre de metal com pino de fibra de vidro ou sem pino nenhum. Tudo é completamente diferente. Toda a técnica é completamente diferente. E se você quer dominar essas técnicas para restaurações adesivas, conhece o curso Aderindo. É só você escanear o QR Code que está aqui ou clicar no link que está na descrição. Eu falei para você sobre os núcleos metálicos fundidos, sobre pino de fibra de vidro, mas eu ainda não falei como foi feito esse caso sem pino. E eu vou te dizer o seguinte, assim, foi muito legal fazer esse caso, tanto pelo desafio oclusal, pelo desafio restaurador, mas também pelas reviravoltas que acabaram tendo nesse caso. Exatamente por isso, eu vou fazer um outro vídeo que vai ser a sequência desse aqui, completamente dedicado para contar toda a história por trás das 4 consultas que foram necessárias para fazer tanto o dente 14 como o dente 15, que foi a nossa surpresa aí no meio do tratamento. E enquanto isso, caso você queira, antes de se inscrever no curso Aderindo, você pode saber mais sobre restaurações adesivas clicando em um desses 2 vídeos que estão aparecendo aqui, que o YouTube sugeriu para você. Um beijo e tchau!